Bom dia, povo de Deus, que a graça do Senhor esteja conosco para a última lição dessa semana. Por que criaste todas as coisas? Vamos entender tudo isso dentro das profecias, dentro do livro de Apocalipse, Isaías, nós vamos ver Ezequiel, então, profecias, né? Então, vamos lá junto. É o último estudo. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal, tá bom? Vamos lá. Por que criaste todas as coisas? Vamos orar, agradecer a Deus por mais um dia de vida, por tudo que Ele tem feito por nós e continua fazendo. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais um dia, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua glória, pela glória do teu Filho. Obrigado, Jesus Cristo, nosso Deus, Criador de tudo. Nós te agradecemos imensamente pelo estudo das tuas santas palavras. Nos mostra sempre, Senhor, através das tuas palavras, o caminho da luz. Bendito seja o teu sangue derramado na cruz, Senhor, por nós. Te agradecemos não só pelo dia, mas pelo maná, o pão de cada dia, que o Senhor derrama sobre nossas casas no dia de hoje. Abençoa todos os meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiverem, para que elas estejam um bom dia de trabalho, um bom dia na sua casa, um bom dia de oração, um bom dia de meditação nas suas santas palavras, um bom dia de compras, que a tua graça seja derramada sobre cada um de nós. É o que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Por que criaste todas as coisas? Queridos, Deus criou todas as coisas através de Jesus Cristo, tá? Que é o Verbo, tá? Como fala lá em João capítulo 1, versículo 14, tá? Jesus fez tudo. João capítulo 1, versículo do 1, 2, 3, veja que fala que ele é o Verbo de Deus, tá? E muitos duvidam ainda desse verbo, muitos duvidam, tá? Não considerando Jesus como Deus, muitos duvidam isso. Ele é o Criador do céu e da terra. Filho de Deus é Deus. Filho de homem, homem. Em Apocalipse capítulo 4, versículos 7 a 11, você pode ler aí, Apocalipse capítulo 4, do versículo 7 a 11, fala assim, ó: o primeiro ser vivente é semelhante a um leão, leão da tribo de Judá, tá falando? Um leão. O segundo é semelhante a um novilho. O terceiro tem o rosto como de homem. E o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. E os quatro seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem a glória, honra e ação de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos. Os viventes, né? O vivente aqui é o quarto ancião, né? Prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando o quê? Versículo 11: Tu és digno, Senhor Deus nosso, e receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Veja, queridos, que Deus é o Criador de tudo, e ponto final. Ponto final. Deus mostrou para João uma visão celestial, onde ele viu o trono de Deus cercado por 24, querubins. Você entendeu? Queridos,
Deus deu essa visão também, né, do Santíssimo a João e também a Ezequiel. Sabia? Ao profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo... Ezequiel aqui, ó, capítulo 1, né, de Ezequiel, versículo 26, está escrito assim, ó. Por cima do firmamento, por cima de tudo, por cima do firmamento, que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira, e sobre esse espécie de tronos, e estava sentado uma figura semelhante a um homem. A homem. Jesus estava ali. O Pai estava ali. Queridos, foi só João que teve essa visão? Ezequiel também. Sabe quem teve essa visão também? O profeta Isaías. Quando você vai lá em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Vamos aqui, Isaías capítulo 6. Tá? Vamos ver aqui Isaías capítulo 6. Quando você vai aqui em Isaías capítulo 6, versículo 1, né? Fala assim: no ano da morte do rei Osias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Perceba, queridos, que Deus sempre é chamado de Santos, Santos, pelos querubins. Aí ele fala: as bases do limiar se moverão à voz do que chamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habitando no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías também viu o Senhor, o trono de Deus. Ele viu o santuário celestial. Ele viu o lugar santíssimo também. Você entende, meu querido irmão? No verso 7 fala assim, né? Com a brasa ele tocava a minha boca, e eis que ele tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi atirada, né? E perdoado os teus pecados. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Queridos, não só foi só João, Ezequiel, Isaías também já tinha falado isso, também, né? Também teve a visão do alto trono de Deus, onde os anjos falavam: Santo, 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 é o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! O Criador do céu, da terra, de tudo que neles há. Amados, em seguida, nós vemos a reação do profeta Isaías, viu? Ele reconheceu que era um homem de lábios impuros. Isaías, aí ele falando, ele reconheceu que era um homem de lábios impuros. Tá? Já no caso de João, a Bíblia diz que ele chorou. Isaías reconheceu que era um homem impuro, já João chorou. Apocalipse capítulo 5, versículo 4 a 5. Apocalipse capítulo 5, versículo 4 a 5. João já chorou. Ó. Eu chorava muito. Apocalipse capítulo 5, versículo 4. Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, né, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus selos. Amados, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, Satanás acusa Deus de ser arbitrário, de ser egoísta, severo,
Mas tudo isso é uma descrição, sabe de quem? Do próprio Satanás. É ele que é assim. Você entende? Mas Deus não é assim. A Bíblia sempre está nos informando que Deus é bondade, Deus é perdão, Deus é misericórdia. Amém? Queridos, o Cordeiro de Deus que morreu por você e por mim é misericórdia. Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Apocalipse capítulo 5, versículo 12. Está escrito assim, ó, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto e recebeu o poder e a riqueza e a sabedoria e a força, honra e glória e louvor. Você está vendo? Você está vendo aqui que está dizendo para nós? E ainda continua, né? Então ouvi que todas as criaturas que há no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono é o Cordeiro, seja o louvor, a honra e glória e o domínio. Quem está sentado no trono? O Cordeiro, né? E os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciões prostraram-se e adoraram. Amados, queridos, quando você tem uma visão de Deus, você ama, você, né, deseja estar sempre com Ele. Ele é o nosso Pai, o Criador de tudo, tá? Jesus não podia ver alguém doente, ele curava. Jesus, né, ele não podia ver as pessoas com fome, que ele matava a fome, a sede das pessoas. Um Deus bondoso, um Deus maravilhoso, um Deus que fazia a vontade do Pai, porque o Pai era assim. Você entende? Esse é o nosso Deus, tá? O Pai refletido na vida do Filho, que esteve aqui na terra junto conosco, tá? Por isso Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Amados, a cruz de Cristo revela 2 verdades. A cruz de Cristo. Primeira, Deus nos ama a ponto de sacrificar por nós. Segundo, a verdade da cruz. A cruz nos mostra que somos realmente pecadores e caídos, viu? De tal maneira que somente pela cruz que nós podemos ser salvos. Pelo Jesus Cristo que derramou seu sangue ali. Quando João testemunhou, né, a cena extraordinária do trono, quando ele viu aquilo ali, dos seres celestiais ao redor do trono, ele foi instruído. João foi instruído, né, a parar de chorar. Pare de chorar. Eis aqui o leão da tribo de Judá. Não chores, meu filho. Não chores, minha filha. Meu querido irmão, hoje Jesus está dizendo para você e para mim que nós não devemos chorar. Tá? Você que está chorando, sofrendo, angustiado, com problemas, desempregados, doentes, Deus fala, não chore, meu filho. Não chore, minha filha. Né? Eu sou o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, e eu venci, e porque eu venci, vocês também vencerão. Vão vencer. Eu tenho as chaves da morte e das sepulturas, Jesus disse. Você que está aí triste, angustiado, está desempregado, está passando por momentos difíceis, Deus está falando para você, não chore, creia em mim. Eu sou o leão da tribo de Judá. Eu tenho a chave das sepulturas. São muitas as promessas de Deus para você e para mim, meu querido irmão e minha querida irmã. Jesus morreu e foi ao céu para abrir o caminho para você. Sabia disso? Quando você vai lá no livro de Hebreus, está lá escrito, Hebreus, vamos abrir aqui o livro de Hebreus, né? Capítulo 10 de Hebreus.
Jesus, ele abriu um caminho, uma porta. Hebreus capítulo 19 está assim: tendo, pois, irmãos, a intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de quem? De Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, a carne dilacerada. Viu? Um novo caminho através de Jesus, através do seu sangue. Queridos, veja que pela carne dilacerada temos esse privilégio de ir ao trono de Deus, né? E até esse sacerdote aqui que é Jesus Cristo. Porque ele fala, tendo grande sacerdote, o versículo 21 de Hebreus capítulo 10, ele fala, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximamos-nos com sincero, né, coração, em plena certeza de fé. Aleluia! Pela certeza de fé. Veja que pela carne de Jesus temos esse privilégio de ir ao trono de Deus. E esse sacerdote aqui que está falando é Jesus, né? Que nos ama. Ele é fiel ao que nos prometeu. O que ele nos prometeu? Uma vida eterna, uma nova terra, um novo céu, onde não há mais sofrimento, nem dores, nem angústia. Creia nisso, filho do homem. Creia nisso, filha do homem. Jesus está às portas. Está batendo na tua porta, dizendo, o que queres que eu te faça? Assim como ele falou para o cego Bartimeu. Amados, que a paz do Senhor esteja com você. E que você reflita nessas palavras de Deus nessa semana, que foi um estudo maravilhoso, né? E hoje, encerrando aqui a semana, por que criasse todas as coisas? Deus criou, Deus cuida e Deus vai voltar e vem nos buscar. Ele prometeu. Entendeu, meus irmãos? Ele prometeu. E se ele prometeu, ele vai voltar. Fica com a paz do Senhor. Que Deus tome conta de você onde você estiver. Em nome de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, o nosso sacerdote, o nosso advogado que nos defende no santuário celestial, o nosso juiz, um juiz correto, justo. Amém? Tchau, pessoal. Tenha um bom final de semana. Daqui a pouco é o pôr do sol e começa o santo sábado do nosso Senhor, abençoado por Ele. Fique na paz do Senhor, que Deus tome conta de todos vocês e até a próxima semana. Dá um like, dá um joinha, compartilha aí no canal. Fica com a paz. Tchau.